Em nossa série de histórias da Bíblia, hoje vamos contar a história do profeta Ezequiel. Eu sou o pastor Sidney Luiz e você está em nosso canal. Em um dos piores momentos da história do povo de Israel, quando foi escravizado, levado cativo para a Babilônia, o profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar nessa época de exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus forte, o Deus torna forte. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote, como diz Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que leva o seu nome no Antigo Testamento, o livro de Ezequiel. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a sua família real, os artesãos habilidosos e todos os cidadãos proeminentes, conforme diz 2 Reis 24:14. O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isto aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. e não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos do profeta Ezequiel. A mulher de Ezequiel teve uma morte súbita anunciada por Deus. E o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento. Ele não pôde realizar qualquer rito relacionado ao luto, como referencia Ezequiel capítulo 25, versículo 15 e 16. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Ezequiel 24, 19 a 27. O ministério do profeta Ezequiel teve início após ter sido levado cativo para a Babilônia e se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nibur, na Babilônia, conforme Ezequiel capítulo 1, versículo 1, 3 e 15. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu sua chamada profética. O profeta vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-los. É possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério profético com a idade de 30 anos. Caso isso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Em seu livro, o profeta se mostra bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão, mas não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado para a Babilônia. Portanto, Ezequiel completou 30 anos e começou o seu ministério a mais de 1.000 quilômetros da sua terra natal. Mas no ano em que ele deveria começar seus serviços como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que ele profetizou, o templo estava em ruína. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registrada nas Escrituras. Esse chamamento é descrito em detalhes no capítulo 1, 2 e 3 do seu livro. Nessa ocasião, o profeta teve uma visão da glória de Deus. Os 4 seres viventes, querubins, visto pelo profeta Ezequiel na ocasião da sua convocação, também lembram o chamado de Isaías, onde ele viu serafins que ministravam diante de Deus. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus
que o apóstolo João teve em Apocalipse capítulo 4, versículo 16. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa que teve, ele escutou as palavras conhecidas: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:1. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão Filho do Homem. Nesse contexto, essa expressão significa basicamente ser humano e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade do soberano e glorioso Deus. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem. Ele traria novamente os tempos de glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém, Ezequiel 1:24. Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras, Ezequiel 25:32. Também profetizou após a destruição da cidade, a restauração e a misericórdia para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente em Cristo. Ezequiel 37:24. A mensagem do profeta Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos entre todas as outras mensagens dos profetas escritores. Também é possível perceber que a mensagem proclamada por ele era claramente apresentada por suas próprias experiências pessoais. Isso significa que Deus fez com que o profeta fosse um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Assim, o profeta precisou enfrentar grandes provações e suportar terríveis sofrimentos, a fim de que sua vida servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. Além de muita simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios, como vemos em Ezequiel 12:21, Ezequiel 15:19. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental, como Ezequiel 3:23 ou Ezequiel 4:8. Claro que quem defende essa ideia falha em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida, porém com o passar do tempo, o profeta foi sendo identificado numa posição mais honrosa. De qualquer forma, durante o seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou de que a casa de Israel não lhe daria ouvido. Isso porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso Deus disse que fortaleceria o profeta contra o povo, numa frase que talvez tenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome, que é Ezequiel 3:7-8. Já ao fim do ministério do profeta Ezequiel, a Bíblia não relata nada sobre a sua morte. Tudo o que sabemos é que o seu ministério durou pelo menos 23 anos, Ezequiel 29:17, considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos, ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento. Ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muitas de suas visões claramente servem de base para o simbolismo presente do livro de Apocalipse. Os contemporâneos do profeta Ezequiel foram outros dois profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Os três viveram durante a época do cativeiro.
O único período histórico que contou com tantos profetas escritores como aquele foi por volta da segunda metade do século 8 a.C., quando viveram o profeta Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor, já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. A história do profeta Ezequiel faz parte da nossa playlist de histórias bíblicas. Aqui você vai encontrar histórias como do profeta Jeremias, Isaías, entre tantos outros profetas e histórias da Bíblia. Se você chegou ao final desse vídeo, coisa que muitas pessoas não conseguem, eu quero deixar para você um teste para saber se você chegou ao final. Escreva: cheguei ao final do vídeo do profeta Ezequiel. Ou gostei de conhecer a história do profeta Ezequiel. Qualquer frase, qualquer mensagem que tenha a palavra profeta Ezequiel. Você está no canal do pastor Sidney Luiz. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Deixe um comentário sempre que assistir um vídeo nosso. Deixe um comentário que é muito importante para nós. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.